Deus. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor e será com alegria. Você pode dizer isso, levantar a sua mão direita e dizer com alegria, com suavidade, com verdade, não como uma vã repetição, mas dizer aquilo que é a palavra de Deus, que é promessa de Deus, que é verdade de Deus. Vamos dizer juntos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Aleluia! Nunca será peso, nunca será trabalho, mas sempre será a alegria de reunir a minha família, na minha casa, no meu lugar de intimidade, ali naquele lugar onde Deus quer que eu erga um altar de adoração, de louvor, exatamente como acontecia lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 que lemos ontem, no capítulo 5 que lemos também hoje, que diz que de casa em casa, eles se reuniam para ensinar, para pregar a Jesus Cristo, e havia alegria e singeleza de coração, e ali dentro daquela casa havia oração, havia louvor, havia o partir do pão. E eu creio muito que se alguém em nosso meio que está vivendo um tempo tão difícil, e você pode dizer assim: mas eu vou abrir a minha casa para um mover de milagres, Senhor, eu não tenho nem para mim. Eu quero desafiar a sua fé, eu quero provocar você e dizer: a palavra de Deus diz que havia o partir do pão. Abra a sua casa, experimente esse mover de milagres. Declare comigo, se você pudesse colocar em pé e erguer bem alto as suas duas mãos, feche seus olhos, como se você estivesse agora diante da sua porta, bem diante da porta da sua casa. Feche seus olhos e pode veja a porta da sua casa e declare em nome de Jesus uma palavra bíblica, uma palavra de poder, uma palavra profética, uma palavra de fé, uma palavra que vai trazer à existência aquilo que ainda não é. Diga comigo em nome de Jesus, diga: o reino de Deus chegou entre nós. Agora, com toda a fé, diante da porta da sua casa, diante daquilo que está guardado, que todos nós dizemos: meu maior tesouro é minha família, o que eu tenho mais de precioso é minha família. Declaremos em alto e bom som juntos, vamos declarar: o reino de Deus chegou entre nós, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre, amém. Quem sabe crente repete e declara isso: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre, amém. Pode ser melhor: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre, amém. De casa em casa, até a última casa, na minha casa, o mover de milagres. Jesus hoje está dizendo a mim e a você: eu estou na porta, eu estou batendo na tua porta, eu estou batendo na tua porta. Será que tem alguém ouvindo? Alguém aqui está ouvindo que eu estou batendo a porta da sua casa? Alguém vai abrir a porta da sua casa? Alguém vai abrir a porta da sua casa? Alguém abrirá a porta do seu coração? Ele diz: se você abrir, tenha uma certeza, eu vou entrar. Eu vou entrar e é na tua casa, na tua casa. Jesus tem um xodó com a tua casa. Jesus ama a tua casa. Jesus quer encontrar a tua casa, o teu endereço, entrar. E ele disse assim: sabe o que eu vou fazer? Eu não vou chegar lá para reparar, para dizer: ó, está tudo errado aqui. Esse relacionamento conjugal está medíocre, está fajuto, esse negócio não está bom. Olha esses filhos como estão sendo criados, olha essa bagunça, olha essas dívidas. Jesus diz: eu não vou, ele não vai fazer nada disso. Ele diz: eu vou sentar contigo, eu quero cear contigo, eu quero te alimentar, eu quero ser o teu provedor, eu quero ter comunhão, eu quero ter amizade contigo todos os dias. Aleluia.
Entra, Senhor Jesus, na minha casa. Você pode declarar isso? Vem cear comigo. Declare isso. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade. Fique à vontade. Senhor Jesus, sem pressa de ir embora. Se quiser onde vai ser? voltar, Onde vai ser? Na minha casa. Na minha casa, na minha casa, Jesus. minha casa. Vem cear comigo. Tua presença sempre foi meu sempre prazer. será o nosso maior prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser Onde vai ser? voltar, Onde vai ser? Onde? Minha casa é o teu lugar. Aleluia. Amém? Como nós estamos com a hora bastante adiantada, no final a gente vai cantar todo. Muito obrigado. Tome seu assento e, por favor, acompanhe a leitura bíblica. E nós vamos... Eu tenho que ser de flash. Mas quero dizer a você que esse Cristo, esse Jesus ressuscitado, que foi ressuscitado em poder pelo Espírito Santo ao terceiro dia, e Ele vem para nos empoderar, para que venhamos a experimentar esse reino, esse poder, essa glória dentro da nossa casa e da nossa casa para a casa de Deus. As nossas reuniões, dos cultos, aos domingos e outros dias da semana, haverá uma atmosfera diferente, porque a glória já será gerada dentro da casa, a glória está sendo gerada dentro de nós, a glória no interior da nossa casa transbordará. E eu quero dizer algo para você que eu creio muito, porque eu já vi isso acontecer. Ainda que você diga assim, eu vou abrir a minha casa, vou dar uma oportunidade para se mover, mas eu só quero a minha família, eu não vou chamar ninguém, eu só quero a minha família. Se você entrar, e amanhã nós vamos pela manhã, nós vamos dizer o passo a passo, a parte prática de como você vai estabelecer esse mover tão lindo e maravilhoso de Deus na sua casa ou em outra casa. Ainda que você diga, eu não quero ninguém na minha casa, só minha família, o meu núcleo interno vai transbordar, a glória de Deus vai transbordar, o poder de Deus vai transbordar para a casa da direita, da esquerda, da frente, de trás, de cima, de baixo, e você vai ouvir gente bater na tua porta, e você vai dizer assim, eita, eu já abri para Jesus, quem será que está batendo? Vai gente bater na tua porta e vai dizer, eu ouvi aquele louvor, eu ouvi aquela canção, eu ouvi aquela palavra, eu preciso de oração, eu preciso disso na minha casa, eu preciso disso na minha vida, e isso vai acontecer sobrenaturalmente. Eu não vou dizer que vai ser naturalmente, porque vai ser sobrenaturalmente em nome de Jesus. Hoje pela manhã ouvimos sobre a questão de quando uma pessoa quer entrar em outro país, que necessita de um visto, vai no consulado, na embaixada, e se você é aprovado, aquela pessoa que representa o governo, aquele funcionário, aquele servidor, ele diz, seja bem-vindo, e geralmente aos Estados Unidos da América, né? Precisa desse visto, aos Estados Unidos da América. Aquele lugar é um território brasileiro, mas ali dentro, aquela geografia pertence àquela nação. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, que quando alguém entrar na tua casa, você vai dizer, seja bem-vindo à embaixada do reino de Deus. Porque teu é o reino e o poder e a glória. Pode aplaudir ao Senhor, selando isso, a minha casa e a tua casa. Pode ser que aqui do lado de fora haja uma atmosfera de confusão, de caos, de escassez, de problema, mas quando entrar na tua casa, será embaixada do reino de Deus, a casa do mover de milagres, a atmosfera da glória de Deus. E quem vai ser esse adorador, esse sacerdote, que vai estar gerando tudo isso, que vai estar movendo os céus por isso? Diga assim, sou eu. Sou eu.
Diga, eu sou o próximo. Olhe para os apóstolos, Canuto e Esther, diga, apóstolos. Olhe para eles, apóstolos, Canuto e Esther, diga, o próximo líder. Se você puder, fale com fé, diga, o próximo líder, o próximo sacerdote desse mover de milagres. Quem é? Quem é? Diz aí, quem é? 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 Sou eu! A minha casa é esse endereço do mover do milagre do Senhor. E tem espaço para todos. Jesus ama a casa. Jesus foi na casa da sogra de Pedro, hoje vimos. Jesus foi na casa de Zaqueu. Ele também enviou seus servos e eles iam de casa em casa, pregando a palavra de Deus. Sabemos que quando a Bíblia fala no Novo Testamento, quando você abrir a Bíblia e você ler ali assim, a igreja se reunia, a igreja que se reunia em Filipos, a igreja que se reunia em Corinto, a igreja que se reunia em Roma, esqueça essa estrutura aqui. Tudo isso, todas as vezes que você ler no Novo Testamento, uma igreja reunida é dentro de uma casa. É dentro de uma casa. E ali eu quero lembrar a frase do nosso apóstolo René no congresso do ano que passou, que ele disse, células nas casas, uma ideia de Jesus. Células nas casas, uma ideia de Jesus. Então nós não estamos aqui trazendo a você uma visão diferente, nós não estamos querendo implantar uma nova, não, nós estamos aqui dizendo que este mover, que isso se estabeleceu a partir de Jesus, a partir da igreja neotestamentária, e eles entravam em todas as casas. A casa do publicano, Zaqueu, rico homem, desprezado homem, odiado homem, eles entravam. Jesus entrou na casa de Jairo, onde estava sua filha morta, sua filhinha morta. Jesus entrou na casa de tanta gente. Jesus tinha uma casa, inclusive, lá em Cafarnaum. Quantos lembram daquele episódio dos amigos que desceram um paralítico pelo telhado? Quantos lembram? E ele foi curado por Jesus. Aquela ali era uma casa onde Jesus, não sabemos se era dele, emprestada, alugada, mas aquela ali era a base que ele estabeleceu ali em Cafarnaum para milagres. E aquela casa estava lotada, tanta gente, porque onde Jesus está é a garantia de milagre, do extraordinário, do maravilhoso, do sobrenatural, do divinal. Jesus ama a sua casa. Diga comigo assim, mas com convicção. Diga assim, Jesus ama minha casa. Agora olhe para o seu irmão e com convicção e voz profética diga, Jesus ama a sua casa. Estou à porta e bato. Alguém abrirá? Quantos aqui abrirão? Quantos estão dispostos a abrir? Nós vamos colocar um livro de pessoas que vão assinar e dizer, eu estou abrindo a minha casa. Isso não é só palavra de efeito, não é só porque você está repetindo o que eu estou lhe pedindo, mas a cada culto e a cada reunião nessa igreja, na sua igreja, você que está aqui de Taquatiara, cadê o povo de Taquatiara aqui? Cheio da unção do poder, que vai conquistar essa cidade, de casa em casa até a última casa em Taquatiara, o mover de milagres. Eu quero ouvir essa notícia. Onde é que está o povo de Porto Velho? Que veio, que vai conquistar de casa em casa até a última casa em Porto Velho, em nome de Jesus. Cadê o povo de Manaus? Gerando vidas, de casa em casa até a última casa dessa cidade, desse bairro, dessa cidade, do Amazonas, do Brasil, nas nações da terra, nos condomínios, nas favelas, nas mansões. Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus amava a casa. O centurião disse para ele, meu servo está lá enfermo, vai morrer. E ele disse, bom, eu vou lá na tua casa. Aquele homem nem precisa dar uma palavra. Jesus foi de casa em casa e nós, como seus servos, aprendemos com ele. Quero compartilhar nessa noite com você uma palavra importante que Deus colocou no meu coração sobre este mover.
E o apóstolo Paulo, ele fala: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Essa é uma chamada ao empoderamento, a busca do poder, a busca da oração, através da oração, do jejum, da leitura da palavra, do comprometimento, de dizer: Senhor, está bom demais aqui na minha casa, mas o Senhor tem mais, o melhor de Deus ainda está por vir na minha casa, no meu casamento, na vida dos meus filhos, no meu ministério. Senhor, eu te agradeço muito, mas eu quero mais. Há alguém aqui que quer mais de Deus? Há alguém aqui que quer mais de Deus para a sua casa, sua família, sua vida? Minhas palavras, minha pregação não consiste em palavras de persuasão humana, mas em poder. Lá no outro texto de Coríntios 4:20, 1 Coríntios 4:20, ele diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Diga comigo assim: poder. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Poder. E onde há poder, o poder não fica escondido. Onde há algo que impacta, algo que chama atenção. Se de repente nós estivéssemos aqui agora todos reunidos, e de repente lá fora, em nome de Jesus que isso nunca aconteça, mas explodisse algo, uma bomba, todo mundo iria ser atraído, porque faz barulho, porque é algo que é poderoso. Então, onde Jesus está, há garantia de poder, de milagre, de mover. Será que a nossa casa, a nossa fé, o nosso coração já se tornou aquele lago, aquele lugar de águas paradas, onde a vida morreu, onde é lugar de gerar insetos que geram enfermidades? Será que eu e você precisamos de um mover das águas dentro da nossa vida, no meu coração, no teu coração, na minha casa, na tua casa? Será que precisamos que o Senhor venha mover as águas? Eu sei que eu preciso. Alguém aqui junto comigo que precisa que o Senhor venha e mova as águas, para que essas águas nunca fiquem paradas, para que essas águas nunca se acomodem, para que essas águas não venham ser sepultura, para que essas águas não venham se tornar amargas. Amém. Quero ler com você livro de Atos, capítulo 16, por favor. Atos 16, de 11 a 15, diz assim: e navegando de Trode, fomos correndo em caminho direito para Samotrace, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos. Diga Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos ali alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costuma fazer oração. E assentando-nos falamos as mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, diga Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouviu, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua, fale forte, ela e a sua, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Esse contexto bíblico, quando acontece esse episódio, é um contexto onde nós vemos a segunda viagem missionária, onde Paulo, o apóstolo Paulo e Silas estavam empreendendo a segunda viagem missionária. E uma das fases,
um dos momentos lindos desse mover de milagres é que nós vamos mergulhar no livro de Atos dos Apóstolos, mergulhar nessa leitura, nessa inspiração, nesse batismo de fé, e nós vamos, Senhor, em nome de Jesus, viver essa realidade desse livro tão maravilhoso da igreja primitiva. Então aqui estava a segunda viagem missionária, empreendida por Paulo e Silas, e eles passaram pela cidade de Listra e arrebanharam Timóteo com ele, que a partir daquele momento ele passou a fazer parte das suas incursões missionárias. Então estavam eles ali, e no caminho, então nesse tempo, estava uma noite, então Paulo dormindo, e Deus falou a ele através de sonho. Diga comigo, sonho. Prepare-se, porque neste mover de milagres, Deus vai falar de muitas formas. E prepare-se para sonhar aquilo que é revelação da parte de Deus e não ter dúvida. Não ter dúvida, Deus falou comigo através de um sonho. E Deus revelou o seu propósito. Então estava ali o grande apóstolo Paulo empreendendo a segunda viagem missionária. E de repente Deus fala com ele em sonho, aparece a ele um varão com semelhança de um homem europeu, macedônio, e diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E isso não estava no planejamento, na rota da sua segunda viagem missionária. Não era aquela rota que eles iriam fazer. E o interessante também é saber que quando se apresenta naquele sonho é um varão europeu, com a aparência de europeu, macedônio, que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Mas as primeiras pessoas com quem eles tiveram contato ali na Europa, naquela região, foram com mulheres. Foram as mulheres. E aí a gente fica: então por que um homem chamou? Porque pela cultura, queridos, Deus pensa em cada detalhe. Pela cultura daquela época, ficaria impróprio uma mulher chamar um homem: passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus é um Deus que cuida de nós, como diz o pastor Lucas, em cada detalhe. Quantos creem nisso? Em cada detalhe Deus cuida de nós. Apesar de que um homem o chamou no sonho, foram as mulheres, as primeiras pessoas que ele encontrou ali na Europa. E que cidade era essa? Filipos. Por que Filipos? O que tem a ver de tão importante que eu pedi que você repetisse? Filipos era uma cidade de grande importância, uma cidade comercial, uma cidade muito proeminente. Esse nome provavelmente tenha sido dado a Filipos em homenagem a Filipe II, o pai de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, a partir de Filipos, quantos já ouviram a história de Alexandre o Grande? Assistiu o filme, viu? Aquelas incursões, aquelas viagens conquistando o mundo, foi a partir de Filipos, dessa cidade que Alexandre o Grande saiu para essa grande conquista. Era uma cidade proeminente, uma cidade que tinha história, era uma cidade próspera, desejável, comercial. E ali Paulo e seus companheiros de viagem missionária implantaram uma igreja muito forte, que posteriormente nós vamos dizer a carta, conhecido como a carta aos Filipenses, ele escrevendo a igreja que estava ali na cidade de Filipos, aos Filipenses. E você pensa que era uma estrutura como essa aqui? Você pensa que era um templo que estava ali? Carta à igreja, a igreja está em Filipos, e carta aos Filipenses. Aquela igreja estava reunida em uma casa. Mas vamos chegar lá. Como é que isso aconteceu? A Bíblia diz aqui: chegaram a Filipos e após permanecerem ali alguns dias, estavam ali, o Senhor me chamou para cá, o Senhor nos trouxe para cá. E o que nós viemos fazer aqui? Depois de alguns dias, creio que buscando, olhando, espiando a terra, eles tomaram conhecimento, no dia do sábado, que havia uma reunião fora da cidade. E que algumas mulheres se reuniam na beira do rio. Que coisa maravilhosa. Só pensei no apóstolo Marcos. Ele faria muito bem parte dessa equipe, porque ele ia amar estar ali na beira do rio. E então souberam que havia uma reunião de mulheres piedosas que se reunia para
orar. Reunião de mulher não é para ter fofoca. Reunião de mulher não é para ter intriga. Reunião de mulher não é para ficar falando mal de ninguém, com maledicência, com isso, aquilo. Reunião de mulher de Deus é para orar. É para trazer o reino. É para trazer o sobrenatural. É para que algo da parte de Deus aconteça. E aquelas mulheres estavam ali no sábado, no Shabat, na beira do rio, desfrutando da maravilha da natureza, mas elas estavam orando, buscando a presença de Deus, buscando algo que elas não tinham ainda encontrado. E Lídia, muito provavelmente Lídia, era a líder dessa equipe. E o interessante notar é que Lídia não era natural de Filipos, da Europa. Lídia era de Tiatira, um lugar na Ásia Menor. E ela se deslocou, provavelmente tenha se deslocado para Filipos por uma questão empresarial, comercial, por questões de trabalho. Lídia era comerciante de púrpura, ela era uma empresária muito bem sucedida, uma empresária, uma empreendedora de muito êxito, próspera, rica. E ela se mudou para a cidade de Filipos, muito provavelmente por essa questão para ampliar seus negócios, por uma oportunidade, por ser aquela cidade muito proeminente. Mas o que tem a ver essa questão e por que ela era tão rica e próspera? Porque púrpura era um tecido que era tingido, colorido, com um vermelho muito escuro, a tintura, era a tintura púrpura. E o que tinha de tão especial? Essa tintura só era conseguida através do sangue, do sumo do sangue de uma ostra, que os judeus chamavam de chalzon, ou seja, de muito, muito valor, que vestia uma roupa com a tintura púrpura, só os nobres. Como diziam os jovens, só os fortes, né? Só os fortes podiam usar, só os nobres, só os abastados, só quem tinha dinheiro podia usar uma roupa, um tecido, uma túnica tingido originalmente com a cor púrpura. Mas vamos ver quem era essa Lídia, então, essa mulher, e o que ela teve de tão especial, tão especial. Lídia, antes de sua conversão, ela era uma pagã, e ela se converteu ao judaísmo. Ela simpatizou e através do judaísmo, ela conheceu ao único Deus, Criador dos céus e da terra, Yahvé. E aquela mulher, apesar de conhecer o único Deus, sair do paganismo, onde se adoravam muitos deuses, se converteu ao judaísmo. Ela ainda tinha fome. Ela sabia que havia algo mais que ela precisava, e ela buscava em oração. E ela reuniu as mulheres daquele lugar e buscava em oração, temente a Deus. A Bíblia diz que ela era uma mulher temente a Deus. Provavelmente lá em Tiatira frequentava a sinagoga, lá no lugar das mulheres. Mas e agora em Filipos? Aquele lugar onde não havia sinagoga, onde não havia um lugar para reunir, ouvir a lei, os profetas, os rabinos, os mestres, os sacerdotes, estava longe de qualquer contato desse. Ainda assim, longe da sua igreja. Lídia ainda assim continuava a orar, continuava a buscar, porque ela sabia que tinha algo mais. Não é só isso, não é só isso, tem algo mais, há algo mais. Do seu espírito se compungia, ela buscava, clamava a Deus em oração. Era uma mulher de altíssima posição social, vendia púrpura e
era algo que era muito abundante em Tiatira, sua cidade natal, então possivelmente ela importava esse produto e ali fazia aquele produto que certamente deveria fazer muito sucesso lá na cidade de Filipos. Ela é uma mulher nobre, empresária, empreendedora. A Bíblia não fala se ela tinha esposo nem filhos. Eu estive estudando, ou ela era solteira ou ela era viúva, porque a Bíblia não cita esposo e filhos. Era uma mulher talvez muito realizada, muito independente, uma mulher que tinha como sobreviver pelo seu trabalho, mas ainda assim era uma mulher que buscava Deus. Ela clamava, buscava incessantemente a Deus. E quando nós clamamos ao Senhor, quero lhe dizer que a sua oração será respondida. A sua oração está guardada. A Bíblia diz que quando oramos, o Senhor envia anjos com taças de ouro que recolhem a oração dos santos. Alguém aqui crê nisso? Alguém aqui crê nisso? Que o Senhor envia seus anjos com taça de ouro, recolhe a oração dos santos. E quantas vezes nós precisamos regar essa oração, esse clamor, esse pedido? Salva o meu marido, Senhor. Salva os meus filhos, Senhor. Liberta os meus pais, Senhor. Liberta o meu pai dessa bebida. Liberta a minha mãe. Cura a minha mãe. Senhor, visita meus irmãos, meus avós, minha parentela. Senhor, em nome de Jesus. E oramos e pensamos que nada está acontecendo. Nada ainda aconteceu. Não se preocupe, a sua oração não foi desperdiçada. Está diante do trono de Deus. Aquela mulher orava, clamava longe da sua terra natal, longe da sinagoga, longe da cultura que favorecia o Deus, o único Deus, Criador dos céus e da terra, Yahvé, quem ela conheceu. Mas aquela mulher continuava orando, clamando e influenciando outras pessoas. O que há de mal chamar alguém para orar? O que há de mal fazer isso? E Lídia, todavia, ainda não era uma mulher convertida. Diante de todo esse quadro tão maravilhoso que eu pintei para vocês, todavia, não era uma mulher salva. Não era uma mulher convertida. Não era uma mulher que tinha o seu nome escrito no livro da vida. Mas a busca dela por Deus desviou a rota da segunda viagem missionária. Isso me impressiona em Deus. Isso me impressiona em Deus. Havia alguém orando, havia alguém clamando, num território que não tinha sido colocado na mente dos apóstolos, no coração da igreja apostólica, do colegiado apostólico. Aquele território não estava na rota missionária, no planejamento missionário, mas alguém orou, alguém clamou, e Deus visitou o apóstolo Paulo, e ele desviou a rota da segunda viagem missionária para alcançar uma vida. Será que valeu a pena? Ele desviou sua rota. Os estudiosos dizem que mais de 400 quilômetros para ir até ela. Mas ele não sabia. Será que valeu a pena? Será que valeu a pena desviar a rota? O Senhor diz: ei, não. Passa, vai para a Europa, vai à Macedônia, vai àquele lugar, porque eu tenho algo. Tudo isso porque alguém clamou, ela orou e Deus levou Paulo exatamente ao encontro. O amor de Deus por ela fez com que Paulo passasse para a Europa e viajasse muitos quilômetros a mais para encontrar aquela mulher. Eu não sei quanto eu e você vamos ter que percorrer, mas eu sei que a gente nesse momento orando, tem gente nesse momento orando nos hospitais e clamando: Senhor, manda o anjo. Senhor, manda o anjo aqui. Senhor, manda alguém aqui. Senhor, por favor, misericórdia, Pai.
há casas sendo destruídas, casamentos, famílias agora mesmo, há pessoas, há viúvas, há órfãos, há necessitados, há empobrecidos, há casas que estão sendo destruídas, famílias destruídas, enfermos. Há alguém orando para que você desvie a sua rota em direção a eles. Eu e você já planejamos a nossa rota, já planejamos a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano, já planejamos tudo. Apóstolos, fiquem atentos, porque nesse tempo Deus vai falar. E se for preciso, desvie a rota, por favor, em nome de Jesus. Se for necessário, desvie a rota, caminhe um pouco mais. Porque se for uma vida, uma única vida, vai valer a pena. Vai valer a pena. Deus vai falar contigo esses dias. Deus vai falar com você e comigo esses dias. Deus vai dizer, vai na casa de fulano. Liga para fulano. Vai em busca. Ora pelo fulano. Por quê? Porque Deus ama essa pessoa. Quantos aqui creem que você foi alcançado porque alguém foi batizado em amor de Deus e essa pessoa orou por você? Eu creio que foi assim na minha vida. Eu sei que eu não vim sozinha para Deus, eu não vim pelos meus méritos porque eu entendi, mas alguém orou. E Deus operou, levou aquele homem até lá. Valeria a pena tamanho sacrifício e investimento por uma pessoa? Deus tem planos muito maiores. Como aconteceu a conversão desta mulher então? E quero dizer a você que nós podemos nos convencer sozinhos, mas conversão só através do Espírito Santo de Deus. Só através do Espírito Santo de Deus. Lídia imediatamente compreendeu, ao ouvir a palavra, imediatamente ela compreendeu, não era convertida. Imediatamente compreendeu o poder do Evangelho, o poder do amor, o poder de Deus que enviou Jesus Cristo, o Filho de Deus, e entregou-se completamente ao Senhor. Lídia demonstrou grande sensibilidade ao buscar a Deus, ao clamar ao Senhor, ao pedir algo mais, o seu espírito inquieto, algo mais. E Deus, ouvindo aquele clamor insistente, desviou a rota de uma viagem missionária e disse, é ali, pode ir, passa, vai nesse território que não era o plano original, porque lá eu vou alcançar uma vida. Lídia era uma religiosa, queridos. Era apenas uma mulher temente a Deus, era uma religiosa assim como Cornélio. Quantos lembram de Cornélio? Atos capítulo 10. Era um temente a Deus, dava esmola, orava, clamava. Deus, por amor, fez com que o apóstolo Pedro quebrasse preconceito contra os gentios, contra tudo, e fosse naquela casa. Há poder no clamor, há poder na oração. E nós vimos tudo o que aconteceu de maravilhoso naquela casa em um só dia. Eles receberam a palavra, Cornélio reuniu sua casa, seus parentes, seus amigos ouviram a palavra, entregaram-se a Jesus, foram batizados nas águas, foram batizados no Espírito Santo. E os crentes judeus ficaram, mas como? Os gentios também recebem o dom do Espírito Santo. E algo tão maravilhoso aconteceu porque havia um homem que clamava. Quantos aqui estão dispostos a clamar verdadeiramente pela sua casa, clamar pela sua parentela, clamar por essa nação, clamar por algo novo, tempos novos, tempos de Deus, mover de Deus, glória de Deus, reino de Deus, sobrenatural de Deus, as maravilhas de Deus na minha vida, na tua vida, na minha casa, na tua casa, em nome de Jesus. Há poder no clamor, há poder no clamor. Aquela mulher foi sensível, clamou. Observamos no texto que Lídia, ao ouvir a palavra, o Senhor diz assim, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Deus sempre está atento a corações sensíveis. A Bíblia diz que um coração quebrantado jamais será esquecido por Deus. E o Espírito Santo tem a função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como eu vou anunciar
Como eu vou falar para esses meus parentes, para essas pessoas, para os ricos, para os poderosos? Talvez você seja alguém que trabalha na casa de uma pessoa rica e muito poderosa, que você acha que é muito inteligente. O Espírito Santo vai conduzir, o Espírito Santo vai convencer da justiça, do juízo, do pecado. Abra sua boca e fale. Abra sua boca e fale, clame, ore. Algo poderoso da parte de Deus está para acontecer. Quantos precisam de um milagre? Quantos precisam de milagres? Quantos precisam que o Senhor hoje mova as suas águas? Quando somos sensíveis à voz de Deus. Nós somos um solo fértil para que toda sorte e favor de Deus se manifeste, venha em nossa direção. Venha em nossa direção. Paulo, assim como Paulo, o apóstolo Paulo um dia também foi um homem religioso, guardador da lei. Ele simplesmente guardava a lei, mas era um religioso, não verdadeiramente um convertido. Mas um dia também teve o seu encontro com Deus, o seu encontro com Jesus naquela estrada ali de Damasco. E o que aconteceu depois que Lídia, ouvindo a palavra, sensível à palavra, eu imagino Lídia ouvindo a palavra e dizendo: é isso! É isso! Era isso que faltava, era isso que eu ansiava, era isso, eu quero isso para mim, eu quero esse Cristo, eu quero esse Evangelho, eu quero esse poder para a minha vida, eu me entrego! Essa é a resposta do meu clamor, essa é a resposta da minha oração. Ela decidiu na beira do rio, ela decidiu ali na beira do rio, eu me entrego. Mas veio a atitude, apóstola. Ela então teve algumas atitudes muito importantes. Ela abriu a sua casa. Lídia, uma mulher rica, uma empresária de sucesso, uma mulher talvez independente financeiramente, autossuficiente, não sabemos se era solteira ou viúva, estava resolvida na sua vida, famosa naquela cidade. Sabe o que ela fez? Nossos queridos missionários não conheciam aquele lugar, não tinham amigos, não tinham ninguém, e ela abriu a porta da sua e ela os constrangeu. Ela rogou a eles para que entrassem na sua casa. E ela deu a eles abrigo, ela deu a eles comida, ela deu a eles aquilo que a gente chama do quarto do profeta. Ela deu a eles acomodação, não sei se teve que desalojar alguém, que eram pelo menos três homens, ela era uma mulher, né? Eram pelo menos 3 homens, mas levou-os para dentro da sua casa, deu a eles, como a gente fala, casa, comida e roupa lavada. E acima de tudo, o que eles foram fazer na casa de Lídia? Só passar uns dias? Claro que não. Certamente, na casa de Lídia o evangelho foi pregado. Sabe o que aconteceu? Com a conversão de Lídia, toda a sua casa foi alcançada pelo poder de Deus, o poder do Evangelho. Toda a sua casa, todos os seus empregados, todas as pessoas que estavam em seu entorno, estavam debaixo da sua cobertura, entregaram sua vida a esse poder maravilhoso, que é o poder do Evangelho, que salva, que cura, que liberta e que batiza no Espírito Santo. Toda a sua casa, certamente, a sua casa começou a trazer pessoas, eles começaram a pregar o Evangelho, e pessoas foram afluindo para aquele lugar, e aquele lugar se tornou a primeira igreja na Europa. Valeu ou não valeu a pena desviar a rota? E quando fala de Europa, de onde vêm nossas raízes? Nós brasileiros, nós viemos de onde? Quem foram os nossos colonizadores? Os portugueses. Portugal fica onde mesmo, hein? Fica onde mesmo Portugal? Em que continente? Está começando a entender aí alguma coisa? Eu e você temos que dizer assim, obrigada, irmã Lídia.
Obrigada, irmã Lídia, porque você abriu a porta da sua casa e hoje nós estamos aqui. Obrigada, irmã Lídia. Obrigada, irmã Lídia. Porque você teve esse coração sensível. Porque você mudou de cidade, mudou de geografia, mudou de continente, mas não mudou a sua fé e o seu desejo de Deus. Não cessou, não tinha um sacerdote, discipulador, alguém dizendo agora é tempo de oração e jejum pelo encontro, é tempo de oração e jejum, leitura da palavra por esse mover para alcançar as casas. Mas no coração dela, ela tinha fome de Deus. Toda a sua casa foi alcançada. Quantos têm esse desejo? De ver toda a sua casa sendo alcançada pelo poder desse evangelho, no maior milagre que é a salvação em Cristo Jesus e os outros milagres que virão acompanhando essa entrega a este mover tão tremendo. Quantos hoje precisam agora, nesse exato momento, de um milagre na sua vida e na sua casa? Quero lhe convidar a se colocar em pé, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Lídia rogou. Eles não precisaram pedir. Ei, será que eu posso fazer uma reunião? Feche seus olhos, por favor. Será que eu posso fazer uma reunião de oração na tua casa? Será que eu posso pregar o evangelho na tua casa? Eles não precisaram pedir. Porque alguém que se converte, alguém que verdadeiramente se converte, sai correndo e diz: é na minha casa, é a minha casa, é na minha casa. Por favor, entra na minha casa. Entra na minha casa. Vem compartilhar comigo esse amor, esse poder, tudo isso. Em nome de Jesus. E a gente não fica pensando se vai ter mais despesa, se vai ser mais incômodo. Nada disso importa. Nada disso importa. Porque o Deus de milagres é capaz de fazer tudo. Tudo. O fruto da conversão daquela mulher de Lídia produziu que ela atendeu a palavra, ela buscou a comunhão e levou a igreja para a sua casa. Ela foi hospitaleira. E em outro episódio, em Atos 16, quando o apóstolo Paulo, ele é preso e ele sai da prisão, ele é recebido na casa de Lídia para ser confortado depois daquela prisão. Ela cumpriu a grande comissão lá dentro da sua casa. E ali na sua casa, em Filipos, nasceu uma grande e proeminente igreja missionária. Porque uma mulher abriu o coração, foi sensível, clamou e buscou o Senhor. Tinha tudo. Ela tinha tudo, mas ela sabia do que ela precisava. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: meu querido ou minha querida, nós precisamos de muita coisa. É verdade. Mas nós dependemos somente do Senhor. Somente do Senhor. Feche seus olhos. Eu quero orar por você, pela sua casa. E é possível distribuir? É possível? Queria que se fosse possível, os nossos irmãos, os nossos pastores, obreiros. E você, eu queria que enquanto isso, pode continuar no seu lugar. Nós vamos cantar, fazer dessa música a nossa oração. Vou. Ok. Não é um envelope. Você vai escrever aí. Hoje, se você... Qual é a casa? Qual é a primeira casa nesse mover que será alcançado pelo Senhor? Eu dou uma dica. Coloque o nome da sua casa. A minha casa. Para este mover de milagres, eu abro a porta número 1 da minha casa. E se Deus colocar em teu coração outras casas que Ele quer te usar para alcançar, para levar esse mover de milagres. Se Deus colocar no teu coração famílias que precisam muito desse mover,
Você vai escrever aí o nome dessas casas, dessas famílias. Mas a minha orientação é que você coloque em primeiro lugar o nome da sua casa. Então, enquanto cantamos, fazemos essa oração. Move-te, Espírito de Deus. Move-te, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, Senhor. Nós cremos, Deus, que o Senhor pode mudar a rota. Nós cremos, Senhor, que o Senhor pode alterar a natureza. O Senhor pode fazer tudo, Deus, quando o Senhor tem um propósito maior para alcançar uma vida, somente uma vida, Deus. Tudo que eu preciso. Oh, Deus. Isso é tudo que eu mais quero. Eu preciso de milagre na minha casa, Senhor. Desesperado pra ter tua presença. Aqui está o altar do Senhor. Em minha vida. E aqueles que dão este passo, dizendo: Senhor, eu não sou religioso. Eu, Senhor, eu recebi o poder de Deus. Eu quero o poder de Deus para mim e para toda a minha parentela. Os que decidem hoje abrir a porta do seu coração e da sua casa, tem atitude agora. Eu quero lhe convidar. Venha ao altar. Venha ao altar do Senhor. Minha casa é minha casa. Vem cear comigo. Se você entrega hoje como oferta no altar a tua vida e a tua casa, pode vir ao altar, dizer: Senhor, eu entrego minha vida, eu entrego a minha casa, eu te oferto a minha casa neste altar, Senhor. Se quiser pousar, Minha casa é o teu lugar. eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Sensibiliza, Senhor, os nossos corações hoje, assim como tu fizeste com Lídia, Espírito Santo, em minha vida, em minha vida, em minha casa, em minha casa. Entre em minha casa, Senhor. Convide agora o Senhor Jesus. Entre em minha casa. Vem cear comigo. Vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Tua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade. Fique à vontade. Sem pressa de ir embora. Pressa de ir embora. Se quiser pousar, onde ele vai pousar? Pousar na minha casa, Senhor. Na minha casa, Jesus. Na minha casa, Senhor. Minha casa. Vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade. Não tenha sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é teu lugar. Você que está neste altar, por favor, faça uma declaração ao Senhor. Com as suas próprias palavras, diga a Ele que você está se ofertando, que você está se entregando, que você está ofertando. Faça uma declaração com palavras, dizendo: Senhor, eu entrego não somente o meu coração, mas eu entrego a minha casa. Eu abro a porta da minha casa, Deus, porque eu preciso deste mover de milagres. E a partir da minha casa, Senhor, eu vou fazer o meu planejamento, mas se o Senhor precisar, mude a minha rota, Senhor, para alcançar alguém, Senhor, em um continente, em uma cidade, em um bairro, em uma casa, bem ao lado da minha, Senhor. Leva-me, Senhor, onde o Teu Espírito quiser me levar, Pai. Usa-me, Deus, usa-me, Deus, usa a minha casa, que é Tua casa. Inspirar outras famílias a amarem a Tua casa, Deus, que é minha casa. De casa em casa, até a última casa.
no templo e nas casas. Comiam pão, reuniam-se em oração e louvor. E todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Senhor, nessa noite, eis-nos aqui, e eu vejo aqui uma multidão, centenas, dezenas e milhares de vidas que serão alcançadas. Nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome para todo o sempre. Seja não apenas o Salvador, mas o Senhor da minha vida, da minha casa, das nossas casas, e opera, Senhor, poderosamente, em nome de Jesus. Levante sua mão direita. Todos que estão aqui precisam de um milagre. Na intervenção do poderoso nome e sangue de Jesus, Espírito Santo, Espírito de poder. O Evangelho não consiste em palavras, mas em poder. Agora, Espírito Santo, mediante a fé, segundo a fé, receba o seu milagre. Recebe a manifestação do poder de Deus na tua vida. Recebe agora. Recebe agora. 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 Venha poder de Deus. Poder de Deus. Não é persuasão. Não é persuasão. Poder de Deus. Ore cantará la baba sora cantaira la bara. E cantará la baba sora la bara. Rientará cantará la bai. Rientará la baba. Oh poder. Oh maravilhoso amor. Oh maravilhoso amor. Oh maravilhosa misericórdia de Deus. Alcança, restaura vidas, restaura casamento, restaura filhos, restaura relacionamentos, restaura saúde, restaura comunhão, restaura fé, restaura, meu Deus, aleluia, de casa em casa até a última casa, na minha casa, na minha casa, na minha casa, na minha casa, aleluia. Hoje nós temos uma coisa a ser feita aqui. E nós não podemos deixar de fazê-la. O apóstolo Adson tem um casal de pastores, no caso um casal de discípulos que serão, vem cá apóstolo Adson, e vão ser ungidos hoje. Oh Deus, eu amo isso. Eclesiastes 9:8 diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Essa deve ser a regra de vida, o modo de vida de todo aquele que é ungido no altar de Deus. Santidade e unção. Santidade e unção. Nós precisamos manter alvos os vestidos e nunca faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Mas temos também duas casas que estão se tornando e se tornaram bases. E hoje nós vamos fazer algo que nós não temos o costume, mas vamos começar hoje, que é ungir aqueles que são enviados. E como ungir os que são enviados? Não serão pastores ainda. A unção pastoral aqui agora sim é muita oração e direção de Deus, mas serão ungidos missionários, porque estão sendo enviados. E tem as fotos, eu queria que vocês vissem. Dá para botar as fotos aí, Eric? Antes da gente chamar. Aí vocês vão ver que já funciona, o que já acontece. Eles chegaram perto de mim e pediram a bênção para começar. Não disseram: apóstolo, quanto o senhor tem para investir lá? O que o senhor tem para a gente fazer lá? Ele disse: o senhor dá a bênção para a gente ir? O senhor abençoa para a gente começar? Eu falei: claro que sim. O momento que nós estávamos vivendo, não nos permite fazer o investimento, mas para começar, começa numa casa. A igreja de Filipos nasceu numa casa. As outras igrejas nasceram numa casa. Então vocês vão ver hoje, eu acho isso muito lindo, né? O trabalho que eles estão fazendo. E eu queria hoje consagrá-los para isso, liberar a unção sobre a vida deles, para que
a bênção de Deus se multiplique mais ainda, que haja um mover sobrenatural nesses lugares, que haja uma unção tremenda, que vidas e mais vidas e mais vidas sejam salvas para a glória do nome de Jesus. Amém? Olha aí, é o Marcelo, nosso irmão Marcelo. Olha, vamos dar um aplauso ao Senhor, gente. É Comunidade do Caribe 1. É no quilômetro 12 da 174. Passa, meu filho. É assim que nasce, irmãos. Cacau Pireira agora. Esse já é o Jocelyn e a Darcleia, começando um trabalho no Cacau Pireira. E tem fotos da igreja também, Beto? Da base? Tem foto lá da base já? Aí. Já estão se reunindo e tornar-se-ão no futuro igrejas muito ungidas e muito fortes. Pode trazer os dois casais aqui, por favor. Jocelyn também, meu filho, vai lá. E o apóstolo Adson, eu quero que ele faça. Amém, glória a Deus. A gente fica mais nervoso quando indica do que quando vai ser consagrado, né? Porque a responsabilidade é maior. Mas Deus confirmou tudo em muita oração. Eu quero convidar esse jovem casal, Richard e Gláucia Barbosa, para receber esta unção hoje. Rei dos reis. Eu quero hoje ungir, ratificando uma aliança, né? Que nós começamos para um princípio, o pastor Beto e sua esposa. Traz eles aqui em cima para a gente. Hoje nós vamos selar essa aliança no altar de Deus. Viu? Hoje começa um novo tempo na vida de vocês. Pode vir aqui, pastor. Estou chamando o pastor Beto. Rei dos reis, oh majestade, dobre o joelho de vocês aqui. o Deus dos céus vive em mim. A igreja estenda as mãos aqui para o altar. Que é o amigo poderoso, princípio e fim. Eu me prostro ante ao teu trono, ó majestade. Começa a orar por eles, irmãos. E adorarei ante a ti, Espírito Santo de Deus. com vestes reais. Apóstolo Marcos e Kedman, põe as mãos sobre eles. Não mereço, vivo para servir. Ore calabachuriande canta labachara labalabas. Oh, Nossos pastores, irmãos, bispos, por favor, terra e céus nós os ungimos, oram a ti. consagramos como os missionários enviados, Por eterno, legitimados fiel e pelo Senhor, real. em nome de Jesus Ceste os Cristo. povos Que o óleo seja e derramado sobre a sua cabeça. nações Nós legitimamos a ao aliança. teu trono de Nós legitimamos salvação. essa aliança. Que haja uma unção nova sobre a sua Eu me vida. prostro Que hoje o Senhor ante ao confirme. teu trono. Nós consagramos vocês agora, pastores de avivamento. Pastores de avivamento. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Com vestes reais, Espírito Santo, eu não mereço. Espírito Santo, encha-me majestade, me prostrarei. o Senhor te unge, o Senhor te capacita. Hoje começa um novo tempo. O Senhor te unge. Hoje começa um novo tempo. Recalabacharalabalacanta.
que eu não mereço. Vivo para servir. Pastores de avivamento. Hoje o Senhor determina um novo tempo sobre a sua vida. Hoje o Senhor determina uma nova unção, o óleo fresco do Espírito Santo dentro de um mover sobrenatural. O Senhor te capacita, o Senhor te unge. Sê tu uma bênção. Aleluia. A igreja levante as mãos. Vamos encerrar cantando e adorando ao Senhor. Que o Deus de Abraão, Isaac e Israel te abençoe. Que o Senhor te capacite, o Senhor te unja. Que cada casa seja visitada pela glória de Deus. Que a unção do Senhor seja sobrenatural sobre a sua vida. Que esse novo tempo se estabeleça para a glória do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, sê tu uma bênção.